Salve, salve minha gente, como é que vocês estão? Tomara que esteja tudo bem. Seguinte, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a Era Napoleônica, sobre o governo do famoso Napoleão Bonaparte. Vamos lá? Partiu então. Para falar sobre Napoleão, primeiro eu gostaria de relembrar um negocinho, que é o seguinte. O Napoleão chega ao poder em 1799, quando a França passava por uma crise que era ao mesmo tempo uma mistura de crise econômica, que gerava descontentamento popular, com ameaça de invasão estrangeira, misturado com um governo do diretório, que é a fase final da Revolução Francesa, e estava causando confronto e descontentamento com a população, combinado com ameaças contra-revolucionárias e também com o crescimento novamente de movimentos ultra-revolucionários de caráter popular. Então, nesse cenário tão confuso, Napoleão representa uma espécie de salvador da pátria. Por isso que a gente costuma dizer que a era napoleônica representa uma contradição no processo revolucionário francês. Porque ao mesmo tempo que Napoleão encerra o processo revolucionário, porque ele fecha o desenvolvimento da luta democrática na França, já que ele cria um governo autocrático, autocrático é centralizado na figura do governante, que o governante decide, faz e desfaz o que bem entender. Então, ao mesmo tempo que ele impõe um governo autocrático, num caráter de ditadura militar, que acaba de uma vez por todas com as aspirações democráticas do processo revolucionário, portanto, Napoleão é uma espécie de coveiro da Revolução Francesa, ao mesmo tempo, Napoleão também representa a vitória dos ideais revolucionários de caráter moderado. Porque Napoleão no poder, e Napoleão vai assumir o poder como cônsul da França, e vai acabar se tornando imperador da França. Pra vocês terem uma ideia de como é que vai sofrendo mutações esse caráter autoritário do Napoleão, como é que vai mudando esse sistema de governo do Napoleão para que ele concentre cada vez mais poderes em suas mãos. Que estabeleça um caráter cada vez mais autoritário e centralizador do poder. Mas ao mesmo tempo que Napoleão é então o coveiro da Revolução, acabou, não tem mais Revolução, é outra coisa agora com Napoleão, ele também consolida alguns ideais da Revolução, como por exemplo, a liberdade econômica, como por exemplo, o fim dos privilégios do clero da nobreza e o fim da sociedade estamental na França, como por exemplo, a ideia de igualdade jurídica e garantia de direitos e liberdades para a sociedade, não liberdades políticas, mas liberdades nos outros planos da existência, como, por exemplo, a própria liberdade da propriedade privada, a garantia da liberdade de possuir propriedade privada. Então, o Estado como um garantidor dessa segurança jurídica para os negócios capitalistas, esse liberalismo, esse ideal iluminista moderado, Napoleão soube ser o consolidador desse processo. Então, a era napoleônica é uma era, como todas as épocas da história do mundo, mas essa especialmente, cheia de contradições, cheia de elementos que entram em choque. E é isso que nós vamos tentar entender, tá bom? Então, acompanha aqui comigo, por favor. Quando Napoleão assume o poder, em 1799, ele assume o poder como cônsul da França, que é o equivalente a uma espécie de presidente da República. Só que tem que ter mudança na Constituição de novo, né, galera? Por que tem que ter mudança na Constituição? Porque a Constituição do ano 3, que é 1795, que substituiu aquela Constituição radical jacobina do ano 1, era a Constituição do Diretório, que estabelecia um sistema de governo na forma de um conselho de administração. Então Napoleão vai assumir o poder como cônsul e vai instalar uma ditadura militar que ele vai querer legitimar através da elaboração de uma Constituição. Então uma das primeiras medidas que Napoleão toma é cancelar a Constituição de 1795, Constituição do ano 3, e impor uma nova Constituição em 1800, a Constituição do ano 7. Na verdade ela vai ser elaborada, blá blá blá, por um poder legislativo, mas na prática nós sabemos que é a vontade de Napoleão que está sendo imposta através da Constituição. Enfim, o que essa Constituição faz? Fundamentalmente garante aquilo que eu já falei. O caráter de coveiro e consolidador da Revolução Francesa para Napoleão. Porque elimina o caráter democrático do que vinha acontecendo, cria uma ditadura militar impossibilitando a influência popular nas decisões no governo, no poder e no Estado, criando uma autocracia de caráter militarista, napoleônica, mas ao mesmo tempo consolida os ideais da Revolução, Como, por exemplo, a propriedade privada,
a garantia da igualdade jurídica e do fim dos privilégios do clero e da nobreza. Nesse cenário, então, galera, ao mesmo tempo que a Constituição é um elemento central dessa fase do consulado, outro elemento central é a reorganização administrativa que vai acontecer no Estado. Ou seja, Napoleão vai começar a instalar um modelo administrativo baseado numa burocracia de competência técnica, que a gente chamaria hoje de tecnocracia. Que quer dizer o quê? Quer dizer que para tornar o Estado francês mais eficiente, tanto para os elementos de política econômica e desenvolvimento capitalista, industrial e modernização da França, quanto para os elementos militares de organização das Forças Armadas, quanto dos elementos administrativos propriamente ditos, né, como fiscais, funcionários de Estado, cobradores de impostos, enfim, né, autoridades estatais, o Napoleão vai tentar estabelecer o mínimo possível de um sistema de influência, né, em que as pessoas conseguem o poder de acordo com as suas relações sociais e políticas, e quanto mais possível um sistema administrativo baseado na capacidade técnica, ou seja, de colocar gente que manja dos assuntos, que manja dos temas da administração pública, putz, estou derrubando minha mesa aqui, dos temas da administração pública para exercerem as funções de autoridade e de administrador do Estado. Tudo bem? Então essa reorganização administrativa é um princípio da Revolução Francesa, quer dizer, ninguém vai ter direito de ocupar cargos por nascimento, ninguém vai ter direito de ocupar cargos como se fosse um elemento natural da tradição. Não, na verdade, vai haver todo um planejamento econômico de centralização do poder, de política econômica para superar a crise e de controle sobre a sociedade baseado na eficiência do Estado. Outro elemento que Napoleão vai estabelecer é um processo de pacificação exterior e interior. Aí, gente, eu preciso fazer uma observaçãozinha para com vocês. E a observaçãozinha é a seguinte. Quando Napoleão assume o poder, ele assume com golpe militar, nós já sabemos disso, e assume com apoio de uma parte das camadas médias, com uma enorme expectativa do povão, mas quem realmente sustentou e apoiou o golpe de Estado do 18 Brumário de Napoleão Bonaparte foi a burguesia francesa, obviamente. Não toda ela, mas uma parte que estava receosa com a incapacidade do diretório de controlar os movimentos populares, especialmente as ameaças de invasão estrangeira sobre a França. Nesse sentido, então, a era napoleônica vai ser um período de consolidação de um ideal de sociedade baseado nos princípios do capitalismo, nos princípios de uma sociabilidade burguesa, tá bom? Então a pergunta é, o que essa burguesia que apoiou e sustentou, socialmente falando, a chegada de Napoleão ao poder, o que essa galera esperava de Napoleão Bonaparte? O que elas esperavam dessa ditadura militar autocrática de um general francês que tinha um discurso nacionalista, militarista e salvacionista, né, de ser o salvador da pátria? O que se esperava dele? Se esperava três coisas. A primeira coisa é que Napoleão produzisse uma pacificação interna na França. O que quer dizer isso? Que acabasse com aquela instabilidade política e social por causa dos movimentos contra-revolucionários e ultra-revolucionários. Outro elemento que se esperava, então, a primeira coisa, pacificação interna. Outro elemento que se esperava de Napoleão era a pacificação externa, ou seja, acabar com as ameaças muito fortes de invasão estrangeira e de reconstrução do antigo regime por guerras externas. Então Napoleão tinha que dar um jeito de estabilizar a questão externa da França. E o terceiro elemento que se esperava de Napoleão era que ele fosse capaz de superar a crise econômica e de estabelecer um processo de industrialização e modernização da economia capitalista francesa a ponto de tornar a França, não só do ponto de vista político e militar, mas também do ponto de vista econômico, a maior potência da Europa. Então esses são os três elementos, as três expectativas que estavam postas quando Napoleão assume o poder e vai exercer essa sua ditadura militar, esse seu governo autocrático. Então, quando a gente olha para cá, ó, e vê que Napoleão vai fazer um processo de
pacificação exterior e consolidação do regime, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando do esforço de Napoleão de combater a crise econômica, de fazer a economia crescer e se desenvolver, e ao mesmo tempo garantir uma estabilidade interna da sociedade francesa e combater as ameaças externas. Então é disso que nós estamos falando. Para isso, Napoleão tem um verdadeiro projeto de poder, né? Olha o que eu estou dizendo aqui. Estabelecer vitórias militares, repúblicas irmãs, não sei o quê, mas no fundo o que Napoleão tem é um enorme projeto de poder. E o projeto de poder dele se baseia, por exemplo, na atuação do Estado, do Estado francês, no sentido de gerar crescimento econômico pela via do emprego. Então Napoleão vai fazer muitas obras públicas. Estradas, portos, monumentos, reconstrução de cidades, recuperação urbana, modernização do espaço urbano. E por que Napoleão vai fazer tudo isso? Porque além de facilitar o fluxo econômico, né, facilitar o desenvolvimento dos negócios, esse investimento gera trampo, gera trabalho. Então, milhares e milhares de famílias que viviam os problemas da miséria, da fome, da crise econômica, vão ter esse problema mitigado, diminuído ou resolvido, pela ação napoleônica de fazer grandes obras públicas. Porque aí vai gerar, para construir essas grandes obras, vai gerar muito emprego. O emprego gera renda, a renda gera consumo, e o consumo gera o quê? Crescimento industrial. Então quer dizer, se o governo está gerando emprego, pessoas vão receber salário. Se essas pessoas vão receber salário, elas vão ter mais renda do que antes tinham. Com mais renda, elas vão comprar mais coisas. Comprando mais coisas, elas vão consumir mais no mercado. Se começa a aumentar o consumo, isso aumenta o lucro das empresas. Com mais lucro e mais consumo, as empresas vão ser estimuladas a produzir mais, gerando crescimento industrial, modernização econômica e também um novo ciclo de empregos, porque para produzir mais, as indústrias vão ter que contratar trabalhadores. Contratando trabalhadores, mais gente recebendo salário, aumenta o consumo, aumenta a renda, que aumenta o consumo, que aumenta a produção, que aumenta o emprego, que aumenta a renda, que aumenta o consumo, que aumenta a produção. Então é um plano de estímulo, de desenvolvimentismo, de estímulo ao crescimento econômico pela via do investimento estatal também. Tá certo? Mas não é só isso. Napoleão também está muito preocupado com a questão externa, com a questão das ameaças à França revolucionária, das ameaças de invasão estrangeira ao país, né? Ameaças à soberania nacional francesa. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um enorme processo de remodelação, modernização e ampliação das forças armadas na França. Então Napoleão, como o general brilhante que sem dúvida nenhuma sempre foi, ele vai estabelecer todo um planejamento de crescimento das forças armadas francesas, de modernização do seu armamento, do seu treinamento, da sua tática e estratégia de guerra, e vai estabelecer, portanto, a França como a maior força militar da Europa. Ora, com um exército gigante, bem armado e altamente bem treinado, o Napoleão consegue matar 2 coelhos com uma porrada só. Coelho 1, crescimento econômico. Por quê? Porque ao ter um exército com mais de 600 mil soldados profissionalizados, além de ter um exército foda, bem treinado e bem preparado, Napoleão gerou 600 mil empregos. 600 mil pessoas que recebem salário, cujas famílias vão consumir, o que vai estimular o crescimento da economia da indústria francesa. Ao mesmo tempo, o governo francês vai adquirir armas e equipamentos militares. Isso não é fabricado pelo governo, pessoal. Nós estamos no capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico privado. Então o governo estimula a economia, ou não. Né? Nós estamos vendo um contexto em que o governo não estimula a economia, porque ele adota os princípios do neoliberalismo. Mas, no Napoleão, apesar dele garantir os pilares da liberdade econômica, no sentido da não intervenção do Estado nos negócios em si da burguesia, ele vai ter um Estado que investe no crescimento econômico, sim senhor. E comprar arma e equipamento militar faz parte disso, porque estimula o crescimento da indústria bélica, de uma indústria de alta tecnologia para o padrão da época. Então, quer dizer, com esse exército foda e esse crescimento econômico foda que ele estava gerando, o que Napoleão vai ser capaz de fazer? Mudar o cenário, mudar o sinal da política externa francesa. Até então, qual era a postura dos governos franceses durante a Revolução em relação à política externa? Era a postura de se defender. Vinha a declaração de Pillnitz, invasão.
Primeira coalizão, invasão. Segunda coalizão, vai vir invasão também. E aí o que o governo francês fazia? Combatia a invasão. Então era uma postura defensiva. O Napoleão vai adotar uma postura ofensiva. Ele vai fazer com que a França deixe de esperar a invasão estrangeira. Ele vai produzir invasões. O Napoleão vai produzir invasões. E o que isso representa? Representa que ele vai invadir uma série de territórios que ficam ao redor da França com um olhar estratégico. Então eu vou usar um mapa aqui que a gente vai voltar para ele mais tarde, mas só para você ter uma ideia. Ó. Aqui a gente tem a França, em amarelo, tá bom? E essas regiões que estão listradinhas aqui de, sei lá, laranja e vermelho, alguma coisa assim, esquece o resto, tá? Isso eu vou depois. São as regiões que foram invadidas e anexadas pela França entre 1799 e 1812. Então veja, o Napoleão vai... E o que está aqui, ó, eu vou chamar de laranja, em laranja, que não foi invadido diretamente, vão virar países aliados da França. Então esses são os aliados da França aqui na Europa Central, que vão ser apelidados, olha só que nome curioso, de repúblicas irmãs. O que significa isso? Significa que a invasão napoleônica tem por objetivo criar uma espécie de cinturão de defesa da França. Então, quando os inimigos da França, os principais eram a Áustria, a Prússia, a Rússia, quando esses países decidirem invadir a França, se decidissem, eles não conseguiriam invadir diretamente a França. Por que não conseguiriam invadir diretamente a França? Porque entre a França e a Áustria, ou entre a França e a Prússia, ou entre a França e a Rússia, existiam as chamadas repúblicas irmãs, que eram países sob influência política ou sob intervenção militar napoleônica, que se tornaram aliados da França napoleônica, exatamente para ser uma espécie de amortecimento de conflito. Então toda essa região aqui no nosso mapa, que está em laranja na Europa Central, o resto eu falo depois, que está em laranja na Europa Central, é uma região formada por várias pequenas repúblicas que seguem mais ou menos o exemplo do que era a França napoleônica, no começo, né, a França do consulado é uma república, centralista, ok, mas que consolida ideais e princípios iluministas da Revolução Francesa também, e que vão servir de amortecimento, né, de colchão de amortecimento. Olha aqui, o reino da Prússia, onde é que está? Olha aqui o reino da Áustria, o Império Austríaco, onde é que está? Olha aqui o Império da Rússia, onde é que está? Que são os grandes inimigos da França. Então, nesse cenário, o que nós temos? Nós temos uma França que partiu para a ofensiva militar, ao invés de ficar na defensiva. E a França passa a colecionar aliados, e ao colecionar aliados militares e políticos, a França passa a colecionar também mercados sob seu controle. Isso tudo é uma política externa napoleônica agressiva, que coloca os seus adversários, inclusive a Inglaterra, que ainda não entrou na dança da nossa discussão, mas nós não podemos esquecer que Napoleão está mirando sempre na Inglaterra, porque a maior potência do mundo nessa época é a Inglaterra, e o objetivo de Napoleão é tornar a França a maior potência do mundo. Então o Napoleão consegue, com essa política agressiva, colocar os seus adversários, seus inimigos, numa posição defensiva, numa posição incômoda, numa posição desconfortável. Tudo bem? Beleza. Fazendo tudo isso, o que Napoleão consegue? Não resolve todos os problemas da França, mas ele encaminha de uma maneira tão brilhante a estabilização interna e externa do regime e o crescimento e modernização econômica o fortalecimento da economia, da política e do caráter militar da França, que não tem quem impeça que Napoleão seja, né? Não tem quem questione o poder do Napoleão. De tal modo que Napoleão vai acabar criando, né, impondo sobre a França a exigência de transformar o seu governo num consulado vitalício. O que quer dizer consulado vitalício? Quer dizer que ele vai ser cônsul, ou seja, o governante, o presidente, o chefe do Estado francês, até a morte, vitalício, para a vida inteira. Então perceba que ele está num caminho cada vez maior de centralização e concentração de poderes nas suas mãos. Né? E a burguesia francesa não tem o que fazer, não gosta muito dessa ideia a maioria da burguesia, porque é uma ditadura em que a burguesia não tem participação, não tem controle direto sobre o Estado. Mas não tem o que fazer, porque o povo ama Napoleão, o exército ama Napoleão, e as políticas dele estão dando certo. Mais ainda por quê? Porque nessa fase do consulado vitalício,
o Napoleão vai aplicar ainda outras medidas, né, de 1800 a 1804, outras medidas geniais. Por exemplo, ele vai criar o Código Civil. O próprio Napoleão reconhece no fim da sua vida que essa foi a realização mais importante da sua carreira política, o Código Civil. Ele diz assim que todas as suas vitórias militares serão esquecidas pela sua derrota em Waterloo, que nós vamos estudar depois. Waterloo é quando Napoleão foi definitivamente tirado do poder, perdendo a guerra para a Inglaterra. Mas que uma coisa a história nunca esquecerá: o meu Código Civil. Porque esse Código Civil é um sistema, é a criação de um sistema de leis unificado para a França inteira, que institui uma política clara de... Olá, tudo bom? A gente espera, né? Os caras estão carregando pipoqueiras nos seus motores. Uma política econômica de liberalismo econômico e de garantia de igualdade de direitos. É por isso que muita gente se confunde. É muito comum você encontrar a gente falar assim: o Napoleão concentrou tanto poder na sua mão que virou imperador e, portanto, virou um rei absolutista. Não, não virou. Porque com a criação do Código Civil, mesmo o Estado napoleônico estava limitado por esses princípios que garantiam a propriedade privada, estabeleciam as regras da garantia da propriedade privada, garantiam os direitos privados individuais dos cidadãos, garantiam um monte de coisa, entre elas o liberalismo econômico, né, que eu estou destacando, mas garantia um monte de coisa que nem sequer o próprio Napoleão poderia desrespeitar. Então, ainda assim, há um sistema de leis que garante um certo padrão de igualdade, um certo padrão de princípios liberais e iluministas que não podem ser desrespeitados. Mesmo que politicamente o governo napoleônico não é nada democrático e é altamente centralizador e concentrador de poder, mesmo assim, do ponto de vista econômico e social, há garantias. Então, se há garantias, quer dizer que a vontade do governante não está acima da lei. E se a vontade do governante não está acima da lei, não é absolutismo. Percebe? Outros elementos. Napoleão vai criar o primeiro sistema de escolas públicas, gratuitas, voltadas para atender a população de baixa renda, para educar o povo francês, os chamados liceus napoleônicos. É o primeiro sistema público de educação. Para quê? Obviamente que para educar a população do ponto de vista da modernização da sociedade, também da possibilidade de modernização da economia, né? Porque a galera aprendendo a ler e escrever, a indústria vai poder ampliar o seu acesso à mão de obra qualificada. E também por quê? Porque o Estado é que vai controlar a educação, e se o Estado controla a educação, é o Estado, através, obviamente, né, da vontade de Napoleão, que vai decidir o que vai ser ensinado ou não na escola, velho. Então é uma escola que vai ser altamente voltada para uma noção de fidelidade nacionalista e respeitabilidade cívica. Ou seja, aquela ideia do cidadão robozinho que segue aquilo que o Estado diz, o nacionalismo, a obediência à lei, a obediência ao Estado, a obediência ao governo, e obviamente uma certa valorização da figura do governante, da figura do Napoleão, que vai usar a escola como um elemento de controle ideológico, sem dúvida nenhuma. Não é isso? Além disso, é um período também desse do consulado de enorme estímulo às atividades econômicas e financeiras, né? O Napoleão vai acabar criando uma nova moeda para substituir a moeda da Revolução Francesa, que era chamada de assignat. Vai criar o franco, que é a moeda da França até hoje, né? A moeda nacional francesa. Ele vai acabar criando o Banco da França para garantir bases de investimento e de crédito para a expansão e modernização da economia industrial francesa. Então ele vai fazer uma série de medidas estimulando e regulamentando, né? Garantindo leis e modernizações para o funcionamento da economia francesa. Tá bom, gente? Com isso tudo, o que acontece? Com isso tudo acontece que Napoleão tem à sua disposição um governo que é cada vez mais bem sucedido e uma dependência cada vez maior da burguesia e uma adoração cada vez maior da sociedade em relação à sua própria figura como governante, como cônsul. Isso vai permitir então que Napoleão transforme a França em um império, né? A formação do Império Francês. Em 1804 isso vai acontecer. E é curioso como isso acontece, né? O Napoleão, ele vai fazer uma cerimônia de coroação que é muito famosa, que inclusive é considerada... Deixa eu pausar aqui um minutinho, por favor. Desculpa, gente, precisei pausar e avisei porque eu precisava espirrar, eu tô com gripe, né? Tô gravando, por isso que a minha voz tá essa maravilha. E aí, enfim,
continuando. O Império Napoleônico, então, ele se instala em 1804 e a coroação do Napoleão é uma coisa muito curiosa. Vocês sabem que tem um elemento, né, famoso na história francesa, muito importante, Napoleão vai jogar com isso, que é a coroação do Carlos Magno lá na Idade Média. Lá na Idade Média, o Carlos Magno foi um imperador do chamado Império Carolíngio, que era basicamente o reino dos francos, que é o que vai dar origem à França moderna. E o Carlos Magno, ele conseguiu, com a sua força militar e também de seus predecessores, né, seu pai e seu avô, o Carlos Magno conseguiu estabelecer um império gigantesco, que basicamente unificou a Europa inteira em torno do poder da França. E ele né, o Carlos Magno vai querer ser coroado como imperador da Europa, com o título de imperador do Sacro Império Romano Germânico, Sagrado Império Romano misturado com germânico. Enfim, só que o Carlos Magno, apesar de ter conquistado a Europa, ele não se autocoroou. Por quê? Porque ele sabia que no imaginário da sociedade da Idade Média, ele precisava ser coroado pelo Papa para criar uma linha de legitimidade, para criar a ideia de que o poder do imperador Carlos Magno era chancelado, era aprovado, era até instituído pela vontade de Deus. Porque o Papa, o chefe máximo da igreja, representante maior de Deus na Terra, de acordo com o pensamento das doutrinas religiosas católicas, o Papa coroou Carlos Magno. O Napoleão recriou essa cerimônia de coroação, também se coroando como imperador da França e apontando para a ideia de que ele ia ser o imperador da Europa, porque esse era o plano. Mas aí ele faz toda a mesma fita, só que na hora que o Papa vem botar a coroa na cabeça dele, ele tira a coroa da mão do Papa e não permite que o Papa o coroe. Ele próprio vira para a multidão e se coroa. Então é uma autocoroação. E por que Napoleão faz isso? Exatamente para mexer com o imaginário e dizer que ele é maior que Carlos Magno e dizer que ele é de tal magnitude histórica com o seu poder que ele não precisa ser coroado pela igreja. É o seu poder, o seu gênio, a sua capacidade que lhe dá a legitimidade para ser o governante de todos os franceses. Então, ao mesmo tempo que ele está rompendo com uma noção, né, medieval do antigo regime de que a igreja e Estado, né, a igreja é que tem que chancelar o Estado, ele também está se colocando como, dentro do seu império, superior ao próprio Papa, superior à própria religião. E aí a questão é, por que aceitam e permitem que Napoleão seja imperador? Claro, né, galera, porque não tinha como impedir mais. E além disso, né, além de não ter como impedir que Napoleão se coroasse imperador em 1804, havia um cenário bastante conturbado, né? As pressões internas e externas a que eu estou me referindo aqui é que o Napoleão, apesar de ter avançado bastante na estabilização da sociedade, ainda tinha questões importantes a tratar, né? De controlar ultra-revolucionários e contra-revolucionários dentro da França e de consolidar o poder francês no seu expansionismo militar. Então, nesse cenário, Napoleão, imperador, tem total poder nas suas mãos, né? Acabou de vez os ideais democráticos da Revolução, acabaram de vez os ideais democráticos da Revolução. Mas eu repito a minha observação, isso não significa que ele era um rei absolutista. Napoleão continua usando os serviços públicos para atender os seus interesses de poder, então isso se chama instrumentalização do Estado, ou seja, usar o Estado como um instrumento, uma ferramenta para a consolidação do poder de um grupo ou de uma pessoa, no caso aqui do Napoleão, né? Tanto para direcionamento da opinião, como por exemplo a educação, como direcionamento do apoio popular e das melhorias na sociedade para que Napoleão seja visto como alguém indispensável, como também para o crescimento econômico, né? Napoleão submete a igreja ao Estado, a sua coroação foi um símbolo disso, né? Na França, os padres e os membros do clero passam a ser considerados como se fossem funcionários do Estado francês. Então Napoleão manda na igreja dentro da França. O Estado francês napoleônico sustenta o monopólio sobre a educação. Por quê? Para sustentar essa questão de controle sobre a mentalidade e direcionamento da percepção da sociedade francesa a respeito do próprio Napoleão e do poder. E é o mesmo esquema. Agora, o grande lance é o seguinte, ele vai consolidar uma Europa napoleônica. Por quê? Porque é o seguinte, ele continua nas suas guerras externas, continua tentando colocar os inimigos da França napoleônica contra a parede, mas ele vai fazer uma grande medida, ele vai assumir de vez que ele quer criar uma Europa napoleônica. E para isso ele sabe que ele tem que
derrubar a Inglaterra. Tem que derrubar a Inglaterra. Tem que fazer com que a Inglaterra deixe de ser a maior potência. Para isso ele vai, inclusive, invadir vários países que tinham comércio e tinham aliança econômica com a Inglaterra. Napoleão vai invadir o Egito, por exemplo, que era uma região que fornecia, uma região não era bem colonizada, né, mas era uma região sob controle inglês, que fornecia muito alimento e matéria-prima para a Inglaterra. Então ele vai invadir o Egito, né, os canhões napoleônicos vão derrubar lá monumentos de 3, 4, 5 mil anos de história, quebrar o nariz da esfinge lá no Egito Antigo. E vai tentando cercar a Inglaterra de todo jeito. Mas o plano era invadir a Inglaterra e destruir a Inglaterra, né? O Napoleão queria eliminar os seus adversários, se não pudesse dominá-los. Então, como não tinha como dominar a Inglaterra, já que a Inglaterra era a maior potência, tinha que destruir a Inglaterra. Mas não tinha como. Por que não tinha como? Não tinha como por causa disso aqui, ó. A Inglaterra é uma ilha, percebe? Então, se a França napoleônica fosse invadir a Inglaterra, tinha que fazer um ataque marítimo. E a Inglaterra tinha a mais poderosa marinha do mundo. A Inglaterra também queria destruir a França, mas a Inglaterra também não conseguia destruir a França, por quê? Porque mesmo tendo capacidade naval de invadir a França, a Inglaterra jamais conseguiria vencer a infantaria francesa, ou seja, a Inglaterra não tinha força militar de exército suficiente para combater esse super moderno e super potente exército francês. Então o que vai acontecer? Vai ficar numa situação indefinida, até que Napoleão cria uma estratégia. Essa estratégia se chama bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? É a ideia napoleônica de proibir que qualquer país aliado da França, e até os países não aliados da França, façam comércio com a Inglaterra e tenham relações econômicas com a Inglaterra. Então por isso que está essa marquinha aqui, ó. É a marca do bloqueio continental, né? Os países que desobedecessem o bloqueio continental sofreriam a invasão da França. A ameaça é essa. Ou obedece o bloqueio continental, ou o exército napoleônico vai invadir o seu país. Coisa boa. Napoleão podia invadir? Assim a seu bel prazer? Claro que não. Mas e daí? Tinha força para isso e vai invadir mesmo. Vai invadir mesmo. Por exemplo, a gente sabe disso, porque a gente estuda em História do Brasil, né? Se não sabe, vai saber, que em 1807, o único país da Europa que não estava obedecendo o bloqueio continental napoleônico era Portugal. Por isso que Portugal está aqui no mapa, ó, pintadinho de verde. A cor dos inimigos do Napoleão. A Inglaterra, a Suécia, a Rússia, a Áustria, a Prússia. E a Sardenha. Os inimigos de Napoleão. Pois bem, só que assim, o bloqueio continental era uma coisa que o resto da Europa estava obedecendo, porque sabia do tamanho da força do exército napoleônico. Só que Portugal não podia obedecer o bloqueio continental. Por que Portugal não podia obedecer o bloqueio continental? Porque Portugal tinha uma enorme dependência em relação à Inglaterra. Então Portugal não podia simplesmente falar assim: oi Inglaterra, tudo bem? Então, não vou mais fazer comércio com você, todos os nossos tratados comerciais estão cancelados e eu vou agora ser um quintal da França, vou ser aliado da França. Não ia rolar. Primeiro porque a dependência era muito grande, a Inglaterra era o maior comprador de produtos portugueses, que na verdade eram produtos brasileiros. A Inglaterra era o maior fornecedor de produto industrial que mantinha o funcionamento da economia portuguesa, porque grande parte do lucro da burguesia portuguesa que sustentava a economia de Portugal era vender produto industrial aqui no Brasil, produto industrial que vinha da Inglaterra, porque Portugal não era uma economia industrial. Além disso, Portugal tinha uma dívida externa gigantesca em relação à Inglaterra, né? Devia muita grana para a Inglaterra, e o pior, a Inglaterra era a potência militar mais poderosa, potência naval mais poderosa da Europa, mais poderosa do mundo nesse momento, mais poderosa do mundo nesse momento histórico. Então a ameaça da Inglaterra era: se Portugal obedecer o bloqueio continental, os ingleses iam tirar o controle do Brasil das mãos de Portugal. E mano, se a Inglaterra bloqueasse o acesso português ao Brasil, mais de 80% da riqueza da economia portuguesa vinha da exploração do Brasil. Então era falência na certa, era desastre. Então Dom João, desde 1806, quando foi declarado o bloqueio continental, até 1807 ele enrolou tanto a França quanto a Inglaterra, falando que ia, né, para cada um falava uma coisa.
Mas chegou uma hora que não teve jeito, porque no final de 1807, a França vai invadir Portugal. E aí, da invasão francesa a Portugal, Portugal recorre à Inglaterra, Portugal pede ajuda e apoio à Inglaterra, e essa ajuda da Inglaterra vai fazer com que a família real portuguesa seja escoltada pela marinha inglesa para vir para o Brasil. Então, o Império Português vai sobreviver, porque o governo português vai se salvar da invasão napoleônica e vai vir para o Brasil. A própria sociedade portuguesa achou isso uma boa medida, né? Aceitar a invasão francesa, não reagir a ela para não ter muita destruição, enquanto o governo escapava para manter a autonomia do Império Português, que passou a ser o Brasil e as colônias na África e na Ásia. E na Oceania. E aí, com isso, o que acontecia? O Império Português sobrevive mesmo que Portugal esteja sob domínio francês. E com a sobrevivência do Império Português aliado à Inglaterra, porque foi isso que aconteceu, a chance de derrotar Napoleão e de recuperar a autonomia e a soberania de Portugal sobreviviam junto. Né? Então, num primeiro momento, nem a sociedade portuguesa achou tão ruim Dom João simplesmente abandonar o país, ainda decretando que o exército, as tropas que ficaram em Portugal e o povo português não reagissem contra a invasão napoleônica, tanto para dizer, ó, Napoleão, nós não queremos briga com você, como para dizer, vamos produzir o mínimo de prejuízo possível para depois poder recuperar com a ajuda da Inglaterra. Né? E aí Portugal, ou melhor, o Império Português continua vivo, o Brasil vai passar a ser a sede do Império Português, isso vai mudar a história do Brasil para sempre. Mas isso a gente discute em história do Brasil, não agora. O nosso lance aqui é o seguinte, Napoleão, até mesmo seus aliados, vão sofrer com a expansão napoleônica. Dá uma olhada aqui. A Espanha está com corzinha de aliado da França, tá vendo? Ó? Mas a Espanha também vai ser invadida por Napoleão, meus irmãos. Você está vendo essas setinhas vermelhas aqui, ó? Elas marcam a campanha francesa de invasão à Península Ibérica. Então o Napoleão invadiu, para invadir Portugal, invadiu a Espanha também, prendeu o rei da Espanha, acho que Fernando VII é o nome dele, se eu não me engano, e colocou o seu irmão como governante da França, o José Bonaparte. Como governante da França não, como governante da Espanha. Né? Então nem quem era aliado de Napoleão estava a salvo da sua sede, da sua fome de territórios, da sua sede de expansão militar. Então, é esse o cenário. Todo mundo se retraiu. A própria Inglaterra sofreu gigantescas dificuldades, tão grandes que em 1812, que é o auge do Império Napoleônico, quando Napoleão tinha invadido e dominado praticamente toda a Europa e tinha colocado o Império Austríaco, que era seu inimigo, o Reino da Prússia e o Reino da Rússia também na defensiva, a Inglaterra, desesperada por falta de mercado, vai invadir os Estados Unidos nessa época. Os Estados Unidos já tinha conquistado sua independência, né, fazia um tempo, não era mais colônia da Inglaterra, mas a Inglaterra vai tentar recolonizar os Estados Unidos. Por quê? Porque não tem mercado, cara. Porque tem um bloqueio continental travando qualquer acesso inglês à Europa. Então, aparentemente, a França estava vencendo o rolê. Porém, o que acaba acontecendo, gente? Acaba acontecendo que na prática, Napoleão deu um passo maior que a perna. Eu gosto desse termo, que é usado pelos tiozão da minha geração, ou até antes da minha geração, na verdade, geração dos meus pais, que significa o seguinte, dar o passo maior que a perna significa que o Napoleão foi com muita sede, né? Ele tinha certeza que ele ia conseguir consolidar o seu domínio, mas na verdade ele não conseguiu consolidar o seu domínio. Por quê? Porque começaram a faltar pernas, né, no sentido de garantir o abastecimento industrial de todas as regiões da Europa. Então começou a faltar produto industrial na Rússia, começou a ter conflitos dos governos adversários da Rússia, da Prússia e da Áustria contra Napoleão, ameaçando desrespeitar o bloqueio continental e criando uma tensão crescente. Quando, finalmente, a Rússia assume seu rompimento definitivo com o bloqueio continental e volta a comercializar com a Inglaterra, o Napoleão faz uma campanha militar para invadir a Rússia. Ele vai com 400 mil homens, aproximadamente, no seu exército, e invade a Rússia. A invasão napoleônica à Rússia deveria ter sido um sucesso esmagador. O plano do Napoleão qual era? O plano do Napoleão era que ele invadiria a Rússia, né, principalmente aqui a partir do Grão-Ducado de Varsóvia, que é mais ou menos o embrião do que mais tarde vai ser a Espanha. Desculpa, a Espanha. A Polônia, né? A Polônia, Varsóvia aqui, capital da Polônia. Então Napoleão usou a Polônia como base de abastecimento de tropas para invadir a Rússia. Invadiu.
Só que Napoleão achava que ia ser uma campanha militar tranquila, porque apesar do Império Russo ser gigante e ter um exército muito grande, era muito atrasado economicamente falando, militarmente falando, muito mal preparado para uma guerra desse tamanho. E Napoleão já vinha com uma guerra moderna, com um princípio de guerra que a gente chama de guerra total, que é uma guerra de aniquilação e devastação. Então era para Napoleão ser uma espécie de tanque de guerra atropelando a resistência russa, e foi. O que Napoleão não contava era com dois elementos. O elemento 1, a tática de guerra da Rússia. A tática de guerra da Rússia era chamada de terra arrasada. Aliás, a Rússia usou isso com a invasão napoleônica, a Rússia usou isso com a invasão alemã na Primeira Guerra e usou isso com a invasão nazista na Segunda Guerra. Terra arrasada é o seguinte, à medida em que os russos iam sofrendo derrotas, eles só sofreram derrotas, eles iam recuando e destruindo, devastando tudo no caminho. Né? Tiravam a população das cidades, evacuavam as cidades e destruíam tudo que estava no caminho. Para que o exército napoleônico não conseguisse obter nem recursos, nem alimentos, nem recursos de abastecimento e nem lugar para se esconder. Então o que acontecia? O Napoleão, que achava que ia ter um avanço rápido, acabou tendo um avanço lento. Porque à medida em que Napoleão, olha aqui, ó, as setinhas roxas, foi penetrando no avanço sobre a Rússia até chegar em Moscou, em 1812, né? Ele não dava para fazer um avanço rápido como ele queria, porque ele tinha que esperar o abastecimento das tropas chegar da Polônia. Porque ele não conseguia ter acesso a abastecimento dentro da própria Rússia. O resultado disso é que a campanha militar na Rússia durou muito mais do que Napoleão esperava, veio o inverno russo absolutamente terrível, e a maior parte dos soldados franceses não morreram nas batalhas. Napoleão não sofreu derrota propriamente dita militar, para perder para se ferrar nessa guerra contra a Rússia. Napoleão, na verdade, o que aconteceu foi que a maioria dos soldados franceses morreram de fome ou de frio por conta das dificuldades desse avanço militar. E aí, a partir de 1813, 12, 13, a guerra vai virar. Né? Então vocês estão vendo essas setinhas aqui no mapa, ó, que estão tracejadas de roxo? Isso aqui é o recuo do Napoleão. E essas setinhas em azul são os ataques do exército russo, que vão ser reforçados por ataques também austríacos e prussianos, até que em 1813 Napoleão volta para a França e acaba sendo completamente derrotado em 1814. Derrotado a tal ponto que a Inglaterra também atacou a França, Napoleão acaba sendo militarmente derrotado e preso. A prisão de Napoleão, ele é mandado para a ilha de Elba, que eu não sei exatamente onde fica, mas fica em algum lugar aqui no litoral da Itália. E, teoricamente, acabou a história do período napoleônico. Por quê? Porque Napoleão está preso, o exército napoleônico foi desmobilizado. Ah, esqueci de falar. Ao mesmo tempo, tem ataque inglês. O ataque inglês não é uma invasão direta, como eu desenhei aqui. Deixa eu até apagar essa besteira que eu fiz aqui. O ataque inglês vem em aliança com a força de resistência em Portugal e na Espanha. Olha só essas setinhas aqui. Né? O avanço hispano-inglês a partir de 1813, que vai também invadir a França, e o Napoleão vai ser preso, vai ser exilado, prisioneiro na ilha de Elba, e acabou o período napoleônico. A Inglaterra e seus aliados, a Áustria, a Suécia, a Rússia e a Espanha restaurada, vão apoiar a volta da França a ser uma monarquia e vão colocar Luís XVIII no trono. Quem era Luís XVIII? Era o irmão do Luís XVI. Era a continuidade da dinastia Bourbon, que foi derrubada pela Revolução Francesa. Então é uma espécie de restauração da monarquia, uma restauração do antigo regime na França, sob influência dos vencedores da era napoleônica. Só que, mano, a história é muito da hora. Porque o que acaba acontecendo é que Napoleão, preso, ele consegue, de uma maneira espetacular, com o apoio das tropas militares que tinham sido enviadas para manter Napoleão preso, Napoleão consegue fugir da prisão, e ele forma uma força militar com a qual ele invade a França, e aí, como ele era adorado e idolatrado pelo povo e pelo exército, ele ganha o apoio popular e militar de novo e volta ao poder em 1815. E aí Napoleão voltando ao poder, isso é chamado de os 100 dias do Napoleão. Né? A retomada do poder napoleônico é chamada de os 100 dias, porque aí Napoleão vê que
né, diante da impopularidade da volta da monarquia e do apoio popular que ele tinha, ele consegue voltar ao poder e ele vai perceber que não tinha meio termo. Agora, ou ele destruía a Inglaterra, que era o maior inimigo, ou não tinha mais jeito. E aí ele prepara o seu exército para fazer uma ofensiva contra a Inglaterra, mas interceptado antes de conseguir embarcar suas tropas nos navios para invadir a Inglaterra, nas praias do que hoje é a Bélgica, na região de Waterloo, onde tem a batalha decisiva e final, né, a derrota final de Napoleão, em que ele vai ser preso novamente, mas agora pelos ingleses, não pelo governo da monarquia francesa. O rei da França fugiu da França enquanto o Napoleão retornou ao poder, isso é muito curioso. E essa derrota definitiva de Napoleão, ele é exilado pelos ingleses na ilha de Santa Helena, e aí ele vai morrer em Santa Helena e a era napoleônica se encerra. Tudo bem, galera? Agora, há uma questão importante, que é a seguinte: a derrota napoleônica significa o fim de uma era da história europeia. De 1799 a 1815, Napoleão definiu o destino da Europa, mas o que Napoleão fez vai ter impacto de longuíssimo prazo depois, mesmo depois da morte dele. Então a pergunta, para encerrar essa aula e introduzir a próxima, qual é? Como é que os vencedores da era napoleônica, a França, a Áustria, a Prússia, a Rússia, como é que eles vão fazer para reorganizar a Europa e desfazer o estrago que Napoleão tinha feito? Tá bom? Continuamos então na nossa próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção e a consideração de vocês. Até a próxima.